bem com vocês? Primeiro ano, hoje eu vou analisar aqui com vocês, né? Nós estamos estudando sobre a Grécia Antiga, né? E a Grécia Antiga, assim como as outras civilizações, eu vou iniciar com essa imagem aqui, para mostrar que eu peguei algumas imagens aqui na internet, né? Porque vocês sabem que eu gosto de explicar meu conteúdo com imagens, assim vocês visualizam, né? E eu acredito facilitar, né? E hoje nós vamos iniciar com essa imagem, onde vai mostrar aqui que a Grécia também é uma civilização regadia, que ela depende dos mares, né? Ou dos rios, né? Como aquelas outras que nós estudamos. Só que a Grécia ela vai depender de dois mares, o Mar Egeu e o Mar Jônio, tá? E nós vamos falar aqui primeiramente, nós vamos falar de 3 conflitos aqui até chegar ao conteúdo. E um desses conflitos é o Império Macedônio, o Império de Alexandre o Grande e o helenismo, que é o tema de hoje. Só que quando a gente fala guerra, conflito, né? O dicionário ele procura definir conflito como, ou seja, um confronto armado entre 2 países ou entidades independentes. Só que existem vários tipos de conflito. Quando a gente fala em conflito, tem os conflitos internos e os conflitos externos, né? Nós vamos observar um exemplo de conflito interno, né? Hoje nós estamos vivendo um dos maiores conflitos, né, que jamais nós vivíamos, né, que é um conflito, como diz, invisível, né? Nós estamos aí enfrentando um dos conflitos cientistas do mundo inteiro, procurando uma cura para o corona. É um exemplo de conflito. Só que nós vamos falar aqui de conflitos armados, né, corpo a corpo, de uma nação para com a outra. O primeiro conflito que nós vamos analisar aqui, né, observando essa imagem aqui é a tranquilidade. Às vezes, a pessoa lá está tranquila na sua terrinha e de repente ela era... Lógico que havia antes as políticas de aliança para ver se resolvesse o conflito. Como não resolvia, geralmente eram atacados. E o primeiro conflito que nós vamos observar aqui é o conflito que vai existir entre os gregos e os persas, né? Eu vou só falar rapidinho sobre ele, não vou descrever, porque vocês já viram. Isso aqui é só para chegar onde eu quero, tá bom? Para desencadear onde nós queremos. O primeiro conflito aqui entre os gregos e os persas, vários povos tentaram dominar a Grécia. E um dos primeiros dos povos que mais ambiciou dominar a Grécia, até vocês já assistiram isso em filme, aquele filme Os 300, ele retrata esse conflito, que é a guerra entre os gregos e os persas. A guerra entre os gregos e os persas, ela recebeu o nome de guerras médicas, né? Vocês já viram sobre ela. Só que quem vai sair vitoriosa desse conflito? Nós vimos que será a cidade de Atenas, né? A polis Atenas. E vocês aprenderam recentemente que as 2 cidades mais importantes da Grécia eram Atenas e Esparta, né? Então, o que ocorre? Nesse conflito aqui, devido à frota naval, lógico que Esparta é uma cidade, como vocês viram, uma cidade militar. A vida deles girava em torno da formação dos bons soldados, né? E já Atenas é a cidade democrática, é a cidade dos filósofos, né? Mas não quer dizer com isso que ela também não investia em tecnologia, né, militar. Só que vocês vão observar o seguinte, que quando a Atenas saiu-se do conflito entre os gregos e os persas, Atenas saiu vitoriosa. Só que, logicamente, o que ocorre? Esparta, ela supõe que agora Atenas seria a chefona da Grécia, que ela deveria se sujeitar a Atenas, tá? Você observou que as 2 cidades são diferentes uma da outra. A localização, Atenas está localizada na Península Ática, né? E já Esparta na Península do Peloponeso. Então, o que ocorre aqui? A Esparta, ela vai formar uma liga, que é chamada Liga do Peloponeso. E Atenas também vai liderar outras cidades, outras polis, que é a famosa Liga de Delos, né? A Liga de Delos. Quando a gente fala liga, está falando de aliança que vão ser feitas entre algumas cidades. E aí o que ocorre? Vai ocorrer agora a guerra civil, né? Entre duas cidades do mesmo país vão guerrear entre si. Isso aí a gente chama guerra civil.
É a guerra entre as duas polis mais importantes da Grécia. Quem vai sair vitoriosa? A imagem, essa imagem aí mostra de um lado Esparta e de outro Atenas. Quem vai sair vitoriosa, né, nessa guerra? O Azinho que você está observando aqui, ó, esse A aqui, ó, aqui é Atenas, a de vermelho, né? E essa aqui é Esparta, de branco. Quem vai sair vitoriosa nesse conflito? Vai ser Esparta. Esparta vai sair vitoriosa. Só que nesse conflito, saindo vitoriosa, tem um reino que vai tirar proveito dessa situação. Aí esse reino, que é o rei Filipe, né? O rei Filipe da Macedônia. A Macedônia e os gregos praticamente são o mesmo povo, tá? Observa aqui no mapa o reino da Macedônia aqui, ó. Olha aqui, ó. A Macedônia, esse mapa aqui é o mapa da Europa, né? Aqui está a Grécia, né? O país que nós estamos estudando. E aqui a Macedônia, esse reinozinho, ó, pequenininho aqui, ó, pequeno. Então aqui, o rei Filipe, ele tinha esse desejo de conquistar a Grécia. E aí o que ocorre? A partir do momento que ele percebeu que as duas cidades estavam cansadas, porque essa guerra entre as duas cidades, Atenas e Esparta, ela durou 27 anos, né? Mas lógico que teve intervalo de paz, né? Só que aí ele, aproveitando dessa situação, alguns historiadores dizem o seguinte, né? Que ele não organizou um exército muito grande, não, tá? Ele simplesmente aproveitou da situação e passou a dominar a cidade da Macedônia, ou melhor, a Grécia, né? Lógico, se ele era um macedônio, ele vai dominar a Grécia. Só que o que acontece? A partir do momento, isso ocorre quando o rei Filipe passa a dominar, a praticar, a planejar em dominar a Grécia a 338 antes de Cristo. E os macedônios, eles passam a ser, lógico que a princípio eles são derrotados, né, pelos rebanhos pelos atenienses, né? Mas posteriormente elas acabam sendo derrotados os gregos. Só que aí mostra o seguinte, o rei Filipe, embora alcançou o sonho dele, que era de ser o rei da Grécia, né? Ele morreu cedo. Veja aqui um exemplo aqui sobre o rei Filipe. Essa é a imagem do rei Filipe, esse de coroa aí, ó, tá com o olho, ele era cego do olho, porque na realidade o rei Filipe era um rei guerreiro, né? Um rei dominador, né? Era um general. Só que o rei Filipe, a história mostra, esse aqui é o filho dele, né, o Alexandre, o príncipe Alexandre, e a sua bela esposa, representando aqui no filme que eles fizeram, retrataram. Só que algumas histórias mostram o seguinte, alguns historiadores mostram o seguinte, que o rei Filipe, embora fosse um homem de guerra, ele trazia a guerra para dentro da própria casa dele, né? Ele humilhava a esposa, né? Porque segundo ele a esposa manhava o filho. Então na realidade é um ciúme, aquele ciúme que existe às vezes entre pai com o filho, porque muitas vezes eles acham que o filho toma o carinho da esposa, né? A esposa centraliza o carinho sobre o próprio filho. E aí ele, por exemplo, ele chamava o filho de mimadinho, né? De protegidinho da mamãe. Então ele achava que o filho dele jamais seria, né? Como mostra aqui essa imagem, um soldado macedônio, que era o sonho dele, né? E observa aí, ó, o soldado com sua infantaria, né? E aqui mostra o rei Filipe em batalha, né? Nas batalhas que ele praticou no mundo antigo, certo? Então ele era um homem guerreiro, um homem, né, dado às guerras. E aqui já vem mostrando ele também em campo de batalha. Só que o que ocorre? O rei Filipe consegue dominar a Grécia, né? Realizar o sonho dele, mas o sonho dele durou pouco tempo, né? Aqui o rei Filipe, né, com sua infantaria, né? Retratando o verdadeiro soldado, né? Macedônio. E aqui já vai mostrar aqui, ó, o sonho do rei Filipe, ele durou pouco, né? O rei Filipe, ele morre 2 anos depois da vitória, ele morre. E quem é que vai suceder o rei Filipe? Justamente aquele filho que ele achava que não passaria de um bebezinho manhado, de um garotinho manhado, mimado, né? Que mostra aqui na imagem que é o rei, que vai se tornar um dos maiores imperadores da história, que é o Alexandre Magno, né? Que vai seguir os passos do pai. Só que Alexandre Magno, observa a imagem aqui, Alexandre Magno, na realidade, ele era um fruto dos gregos. Por que ele era um fruto dos gregos, né? A história diz que Alexandre Magno, ele era forte, belo, inteligente, né?
E ele teve uma educação, como fala, primorosa, uma educação valiosa, porque ele teve como professor um dos maiores gêneros, né, da filosofia, né, do que se conhece a respeito da filosofia. Então, o professor dele era o Aristóteles, né, que mostra aqui a imagem, um dos maiores filósofos gregos, né? Só que Alexandre disse que ele amava a poesia, ele amava o teatro dos gregos, e diz que o modelo dele, o inspirador, porque todas as pessoas têm o seu ídolo, né? Tem a sua inspiração, né? Tem aquele que impulsiona o que ele pode ser. Eu acredito que vocês aí, os jovens, né? Vocês têm os seus ídolos, sua musa, como diz, o seu artista predileto, seu jogador predileto. Então, Alexandre Magno também tinha o seu ídolo, né? E o ídolo de Alexandre Magno, quem que era? Ele, por exemplo, ele tinha como modelo um líder grego que chamava Aquiles, né? Que é um líder, né? Da história lendária dos gregos, que é daí retratada na história Ilíada, né, pelo poeta grego Homero, né? Então ele, por exemplo, já que ele estudava com esse professor, né, e a maioria desses homens antigos, né, esses grandes heróis da história, eles amavam filosofia, eles amavam sociologia, eles amavam história, geografia, né? Porque essas matérias aí proporcionam o quê? O conhecimento do ser, o conhecimento do mundo, né, da cultura, do povo. E Alexandre ele foi influenciado, né, por esses líderes gregos, tá? Aí o que acontece? Após a morte do pai, né, Alexandre assume, né, o comando do exército, né, que o pai liderava. Aí ele forma o quê? O famoso Império de Alexandre Magno, né? Ele vai dominar várias partes do mundo, né? Quer dizer, aquele menininho manhado, aquele menininho, né, que o pai não dava nada por ele, vai se tornar um dos grandes homens. Por quê? Porque Alexandre, por exemplo, embora ele fosse uma pessoa sensível, uma pessoa que gostava de ler, meditar, de repente ele passou a ter que assumir aquilo. Na realidade, eu vejo assim, o pai, ele quis mostrar para o pai, né, embora morto, que na realidade ele não era apenas aquele rapazinho mimado que o pai achava que ele fosse, né? Só que você vai observar que no livro de vocês mostra assim, Alexandre fez muito mais do que Aquiles. Ele era o quê? Ele era rei da Grécia, né? Quer dizer, o Aquiles. E ele comandou um dos maiores exércitos da antiguidade. Foi um dos maiores generais da história, né? Então, notou aí? Então, quem é que vai dar um outro esplendor à Grécia, né? É Alexandre Magno, né? O pai, na realidade, ele está realizando o desejo, o sonho do pai, né? O sonho do pai dele que era, como diz o outro, conquistar essa maior potência, né? Porque quando a gente vai estudar história, dois povos da história que eu gosto de estudar é o Egito e a Grécia, porque eles têm algo parecido, né? A cultura, né? A cultura deles é muito bonita. Aí diz aqui, ó, que em 334 a.C., ele começou a construir um grandioso império. Para quem não sabe, império quer dizer o quê? É quando um país passa a dominar outros, né? Quando um país domina outro em sentido cultural, nós falamos o sentido de nação, uma grande nação. Mas aqui ele formou um dos maiores impérios, porque ele dominou várias partes do mundo antigo. Veja aqui, ó. Aqui mostra o mapa sobre o Império de Alexandre Magno, né? Então ele dominou o Egito, onde ele vai colocar a capital do seu império, né? Que é Alexandria, né? Que vai ser formada por ele, uma cidade que vai ser formada por ele, que vai ser centro cultural, centro de beleza, né? A Média, né? A Pérsia, né? E ele vai dominar até a Índia, lá em cima a Grécia. Ó. Então aí é extensão do domínio dele. Só que muitas vezes, quando a gente fala sobre esses grandes impérios que são formados, a gente acha que foi conquistado apenas por um homem só. Não.
Aqui, na realidade, o Alexandre ele não teria feito nada sem o exército dele, né? Aqueles que ajudaram o pai dele a conquistar grandes vitórias. Então, Alexandre o Grande também contou com o apoio de todos aqueles que se faziam parte do exército dele. Lógico que não adianta ter um grande exército se não tiver uma grande liderança, né? E aí você vai observar aí que, veja as áreas que ele passou a dominar aqui, que mostra aqui, ó. Tomou a Ásia Menor, ocupou o Império Persa. A ocupação do Império Persa, alguns historiadores falam o seguinte, e que para dominar as áreas dos persas, que até então era a maior potência que existia, Alexandre ele se casa com a princesa persa, né? E assim ele faz uma aliança com os persas e domina praticamente todas as áreas que até então eram conquistadas pelos persas. Tá? Dominou a Fenícia, né, que nós já estudamos, a Palestina, né, que é onde estão os hebreus, que também já estudamos, o Egito, que nós também já estudamos, e, na realidade, até a Índia, como nós vimos no mapa, né? E aí ele diz assim, ó, tal como o lendário Aquiles, Alexandre Magno teve uma vida gloriosa e curta. Por que curta? Porque Alexandre Magno, você sabe que Jesus Cristo morreu aos 33 anos. Alexandre também morreu aos 33 anos, né? Na juventude dele, praticamente jovem ainda. Por que ele morreu? Ele, lá nas margens do rio Nilo, alguns historiadores contam, que um mosquito picou ele. Aí ele contraiu o quê? Febre amarela, né? Então, uma doença que era chamada naquela época, né, nem febre amarela, é a malária, né? Aí ele contraiu a malária, né, perdão aí, e morreu com apenas 33 anos de idade. Só que depois da morte de Alexandre o Grande, o império dele foi dividido diz que em 4 reinos, né? Porque esse império foi dividido entre os generais dele, passou a ser dividido entre os generais. Só que, por exemplo, qual é a maior vitória desse império de Alexandre o Grande? A maior vitória do império de Alexandre o Grande foi, já que vocês observaram que Alexandre o Grande, ele era amante da cultura grega, ele aprendeu a amar os líderes lendários dos gregos, né? Aí o que acontece? Alexandre Magno vai usar essa cultura que ele aprendeu a amar, que na realidade é a cultura dos gregos. E aí todos os países que serão dominados por Alexandre o Grande, ele vai implantar essa cultura. Só que na realidade ele vai imitar os persas. Uma coisa que eu acho bonita nos persas, né, o Islã, os persas, quando eles dominam outros povos, eles passam a respeitar a cultura deles, né? Desde que eles pagassem impostos, eles respeitavam a cultura. Você podia exercer a sua fé, a sua cultura do jeito que você quisesse. Só que Alexandre, ele faz o seguinte, ele está na cabeça dele, no coração dele, a cultura dos gregos. Então, o que ele faz? Aqueles povos que ele domina, como exemplo, o Egito, onde ele vai colocar a capital do seu império, ele simplesmente faz a mistura das duas culturas. Ele funde a cultura grega com a cultura egípcia, né? Um exemplo. Então, resumindo, aqueles povos que são dominados por Alexandre o Magno, eles vão passar a aceitar a cultura de Alexandre. É igual acontece hoje. Vamos dar um exemplo simples hoje. Você conhece uma moça, ela tem sua cultura, ou um rapaz, eles têm sua cultura. Aí tem determinadas moças que quando elas se casam, elas misturam a fusão cultural. Ela continua com seus valores, mas ela se adapta à cultura do esposo ou da esposa, né? Há uma fusão aí de duas culturas, de uma união de duas culturas. Então foi isso que aconteceu com Alexandre o Grande. Ao invés dele destruir totalmente a cultura de outros povos, ele tirou algo que era bonito nelas e misturou com a cultura que ele trazia, que era a cultura dos gregos, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aqui sobre a história do Império de Alexandre Magno. Eu falei do modo mais simples para você entender, tá bom?